A tarde de 17 de dezembro de 1966 caía sobre Niterói com um calor úmido que grudava na pele. Sob a lona gigantesca do grande circo americano, mais de 2.000 pessoas se apertavam nas arquibancadas de madeira, a maioria crianças cujos olhos brilhavam na penumbra azulada enquanto aguardavam o espetáculo começar. O cheiro de pipoca misturava-se ao suor de corpos comprimidos, e as risadas infantis ecoavam pelo pavilhão como pássaros presos em uma gaiola de lona e corda. Ninguém percebeu quando a primeira faísca lambeu o tecido encerado da cobertura. Era algo pequeno, insignificante, talvez um cigarro mal apagado, talvez um curto-circuito nos refletores improvisados que pendiam do teto. Mas o circo estava armado há semanas sob o sol escaldante, e a lona parafinada era um convite ao fogo. Em questão de segundos, o que era um ponto laranja tornou-se uma língua faminta que corria pela superfície como água em declive. O mestre de cerimônias ainda sorria no picadeiro quando o primeiro grito rasgou o ar. As pessoas viraram os rostos para cima e viram o apocalipse se desenrolando sobre suas cabeças. A lona inteira se transformava em um manto de chamas que caía, desprendendo-se das cordas derretidas, despejando fogo líquido sobre a multidão presa nas arquibancadas estreitas. O pânico explodiu instantaneamente. Mães gritavam nomes de filhos que desapareciam na confusão, homens empurravam outros para alcançar as saídas que já se fechavam sob a fumaça negra e tóxica que enchia o circo como veneno em uma seringa. As arquibancadas de madeira, frágeis e apinhadas, desabavam sob o peso de corpos desesperados. Crianças pequenas eram pisoteadas na debandada, suas mãos minúsculas se erguendo entre as pernas de adultos cegos pelo terror. O calor se tornou insuportável. A fumaça queimava os pulmões. As saídas, apenas duas para mais de 2.000 espectadores, se viraram túmulos verticais onde corpos se empilhavam uns sobre os outros, sufocados, esmagados, queimados vivos enquanto tentavam atravessar portas que não se abriam rápido o suficiente para salvar ninguém. Fora do circo, o céu de Niterói escureceu com a fumaça que subia como uma coluna de luto. Bombeiros chegariam tarde demais. Quando o fogo finalmente se apagou, 503 pessoas estavam mortas, 250 delas crianças que nunca voltariam para casa. Esta é a história real da maior tragédia circense da história do Brasil, um inferno que durou apenas 8 minutos mas marcou para sempre a memória de uma nação. Fique até o final para descobrir como famílias inteiras desapareceram naquele dia, por que as saídas estavam bloqueadas e qual foi o destino real dos responsáveis por essa tragédia que poderia ter sido evitada. Esta história é baseada em fatos reais documentados. Você conhece Niterói? Já ouviu falar dessa tragédia que abalou o Brasil em 1966 e mudou para sempre as leis de segurança em eventos públicos? Deixe nos comentários. O grande circo americano chegará a Niterói no início de dezembro como uma promessa de magia. Os cartazes coloridos colados nos postes da cidade anunciavam trapezistas, palhaços, domadores de leões e mágicos vindos de terras distantes. Para as famílias da região, era o evento do ano, uma oportunidade rara de ver um espetáculo grandioso sem precisar atravessar a Bahia até o Rio de Janeiro. As crianças contavam os dias, guardavam moedas, imploravam aos pais por ingressos. O circo armou sua tenda gigantesca no bairro de São Domingos, próximo à praia de Icaraí, em um terreno baldio que logo se transformou no centro nervoso de toda Niterói. A lona principal tinha 40 metros de diâmetro e capacidade oficial para 1.200 pessoas, mas a ganância dos proprietários sempre permitia o dobro, às vezes o triplo. As arquibancadas de madeira crua subiam em degraus precários até quase tocarem a cobertura, e o cheiro de serragem fresca misturava-se ao odor adocicado dos animais enjaulados nos fundos. Naquela manhã de 17 de dezembro, um sábado abafado que prometia chuva, as filas começaram a se formar desde cedo. Mães com bebês no colo, crianças uniformizadas de escolas que organizaram excursões coletivas, avós que economizaram durante meses para levar os netos. A sessão da tarde estava lotada antes mesmo de começar. Dentro do circo, a equipe trabalhava nos últimos preparativos, os trapezistas testavam as cordas, os palhaços ajustavam suas perucas coloridas, o domador verificava as jaulas dos leões que rugiam baixo, inquietos com o calor.
Às 14 horas, os portões se abriram e a multidão invadiu o espaço como água represada finalmente liberada. As pessoas se acotovelavam nas passagens estreitas, subiam as arquibancadas cambaleantes, brigavam por lugares melhores. Mais de 2.000 pessoas se espremiam onde cabiam apenas metade disso. As crianças eram as mais animadas, pulavam nos assentos, apontavam para o picadeiro vazio, imaginavam as acrobacias que em breve viriam. Seus pais sorriam, aliviados por proporcionarem aquela alegria simples em tempos difíceis. Ninguém notou que havia apenas 2 saídas de emergência. Ninguém questionou por que a lona parecia tão velha, tão ressecada pelo sol inclemente das últimas semanas. Ninguém perguntou se os extintores de incêndio realmente funcionavam ou se eram apenas peças de cenário para enganar fiscais distraídos. A felicidade era uma cortina que ocultava todos os perigos. E quando a música começou a tocar, quando as luzes se apagaram e os holofotes iluminaram o picadeiro, ninguém imaginava que em menos de 10 minutos, aquele lugar de sonhos se transformaria no maior pesadelo da história brasileira. Às 15 horas e 20 minutos, o espetáculo começou com uma explosão de música e luzes. O mestre de cerimônias, um homem de voz grave vestido em fraque vermelho, abriu os braços no centro do picadeiro e anunciou os primeiros números. Sua voz reverberava pelas caixas de som precárias enquanto as crianças batiam palmas em êxtase. Os trapezistas subiram pelas cordas laterais até alcançarem as plataformas suspensas a 15 metros de altura, seus corpos musculosos brilhando sob os refletores enquanto acenavam para a plateia delirante. O calor dentro do circo era sufocante. A lona bloqueava qualquer brisa que pudesse vir do mar, e o suor escorria pelos rostos de adultos e crianças. Algumas mães abanavam os filhos com programas de papel, mas era inútil, suar parecia sólido, espesso demais para respirar confortavelmente. Mesmo assim, ninguém reclamava. A alegria era maior que o desconforto. As acrobacias começaram e os trapezistas voavam de um lado para outro, seus corpos desenhando arcos perfeitos no ar enquanto a multidão prendia a respiração a cada assalto mortal. Ninguém sabe exatamente como começou. Alguns sobreviventes diriam depois que viram uma criança acender um palito de fósforo na arquibancada. Outros jurariam que foi um cigarro jogado por um homem distraído. Alguns apontariam para os refletores superaquecidos que pendiam do teto, fios elétricos expostos faiscando levemente. Mas a verdade é que a origem não importava, o que importava era que a lona estava condenada desde o momento em que foi armada sob o sol de dezembro. Impregnada de parafina para resistir à chuva, ressecada por semanas de calor intenso, ela era uma bomba esperando o estupim. A primeira chama apareceu como um pequeno ponto alaranjado próximo ao mastro central. Era discreto, quase imperceptível na penumbra azulada do circo. Por alguns segundos, ninguém notou. Os trapezistas continuavam seus números, as crianças continuavam aplaudindo, a música continuava tocando. Mas então uma mulher na arquibancada superior apontou para cima e gritou. Seu grito foi abafado pelo barulho, mas alguns olharam na direção que ela indicava e viram o horror se materializando. A chama já não era mais um ponto, era uma linha, era uma área, era um círculo crescente de fogo que se espalhava pela superfície da lona com uma velocidade que desafiava a compreensão humana. O mestre de cerimônias ainda tentou manter a calma. Pegou o microfone e pediu que todos saíssem de forma ordenada, sua voz lutando para soar tranquila enquanto o pânico já começava a ferver nas arquibancadas. Mas era tarde demais para a ordem. O fogo corria pela lona como um líquido inflamável, alimentado pela parafina e pelo oxigênio abundante. Em menos de 30 segundos, metade da cobertura estava em chamas. O calor intenso começou a derreter as cordas que sustentavam a estrutura, e pedaços gigantescos de lona em brasa começaram a se desprender e cair sobre a multidão apavorada. O pânico explodiu como uma segunda bomba. 2.000 pessoas se levantaram simultaneamente e correram em direção às saídas. As arquibancadas de madeira tremiam sob o peso da debandada. Crianças perderam o equilíbrio e caíram entre os degraus, sendo pisoteadas por adultos que já não viam mais nada além da necessidade desesperada de escapar.
Mães gritavam nomes de filhos que desapareciam na confusão. Pais erguiam crianças acima das cabeças, tentando protegê-las do esmagamento, mas eram derrubados pela onda humana que os empurrava sem piedade. A fumaça era tão negra quanto a noite. Subia das chamas e enchia o espaço interno do circo com uma velocidade assustadora, um gás tóxico que queimava os pulmões e cegava os olhos. As pessoas tossiam, sufocavam, cambaleavam sem saber mais onde ficavam as saídas. A visibilidade despencou para menos de 1 metro. O circo se transformou em um labirinto de fumaça e fogo onde cada passo podia ser o último. Crianças pequenas, separadas de seus pais no caos, andavam às cegas com as mãos estendidas, chamando por vozes que não conseguiam mais ouvir sobre o rugido das chamas e os gritos de terror. As duas únicas saídas de emergência se tornaram gargalos mortais. Centenas de pessoas convergiam para aqueles pontos ao mesmo tempo, empurrando, espremendo, lutando por cada centímetro de espaço. Os corpos se comprimiam uns contra os outros com uma força que quebrava costelas e esmagava crânios. As pessoas na frente não conseguiam avançar porque outras bloqueavam a passagem do lado de fora, mas as pessoas atrás continuavam empurrando, cegas pela fumaça e pelo desespero. A pilha de corpos começou a crescer verticalmente, as pessoas subiam literalmente sobre outras pessoas, pisando em cabeças, costas, estômagos, qualquer superfície que oferecesse apoio na tentativa frenética de escapar do inferno. Dentro do circo, pedaços cada vez maiores de lona em chamas caíam do teto como meteoros de fogo. Um deles atingiu uma seção inteira da arquibancada, incendiando instantaneamente dezenas de pessoas que não tiveram tempo sequer de gritar. O cheiro de carne queimada misturou-se à fumaça tóxica. A madeira das arquibancadas começou a pegar fogo, criando novos focos de incêndio que se espalhavam lateralmente. O calor se tornou insuportável, era como estar dentro de um forno, o ar tão quente que queimava a pele exposta e derretia roupas sintéticas nos corpos das vítimas. Alguns tentaram escapar por baixo da lona, rasgando o tecido em chamas com as mãos nuas. Suas palmas se encheram de bolhas e queimaduras profundas, mas conseguiram abrir buracos por onde crianças eram empurradas para o lado de fora. Do outro lado da lona, pessoas que estavam na rua puxavam os sobreviventes, arrancando-os do inferno com força bruta enquanto o tecido em chamas caía sobre suas próprias cabeças. Era uma corrente humana de desespero, cada segundo significando a diferença entre vida e morte para mais alguém. Mas para muitos, não havia mais tempo. A fumaça já os havia vencido. Corpos começaram a desabar no chão, inconscientes por asfixia antes mesmo de serem tocados pelas chamas. Crianças pequenas, com seus pulmões menores, foram as primeiras a cair. Desmaiavam de pé e eram pisoteadas pela multidão que não tinha como parar, como desviar, como ajudar. Algumas mães caíram sobre os corpos dos próprios filhos, abraçando-os mesmo na inconsciência, formando escudos humanos inúteis contra a morte que já os havia alcançado. O rugido do fogo se tornou ensurdecedor. As chamas devoravam tudo, lona, madeira, cordas, roupas, carne. O circo inteiro era agora uma fogueira gigantesca visível de quilômetros de distância. A coluna de fumaça negra subia reta para o céu azul de dezembro, um monumento vertical à tragédia que se desenrolava embaixo. Do lado de fora, pessoas que caminhavam pelas ruas próximas pararam, olharam para cima e entenderam que algo terrível estava acontecendo. Começaram a correr em direção ao circo, mas o que encontrariam lá mudaria suas vidas para sempre. Os primeiros bombeiros chegaram 7 minutos após o início do incêndio, mas quando desceram dos caminhões vermelhos, já sabiam que estavam diante de uma catástrofe sem precedentes. A estrutura inteira do circo era apenas uma armação de metal retorcido envolta em chamas que subiam 10, 15 metros de altura. O calor era tão intenso que os bombeiros não conseguiam se aproximar a menos de 20 metros sem sentir a pele queimar através dos uniformes. As mangueiras foram desenroladas, a água começou a jorrar, mas era como tentar apagar o sol com baldes, o fogo já havia consumido quase tudo que podia queimar. Do lado de fora da lona em chamas, uma cena de horror absoluto se desenrolava. Dezenas de pessoas cambaleavam no terreno baldio,
seus corpos cobertos de queimaduras severas, roupas derretidas grudadas na pele como cera. Algumas andavam em círculos, em choque profundo, incapazes de processar o que havia acabado de acontecer. Outras se jogavam no chão e rolavam, tentando apagar as chamas que ainda ardiam em seus cabelos e costas. Crianças choravam chamando por pais que nunca mais responderiam. Pais gritavam nomes de filhos que ainda estavam presos lá dentro, nas entranhas fumegantes daquele inferno de lona e madeira. Os moradores dos bairros vizinhos começaram a chegar correndo. Vinham das casas próximas, das praias, das ruas comerciais, atraídos pela coluna de fumaça e pelos gritos que ecoavam como sirenes humanas. Muitos traziam baldes de água, cobertores, trapos molhados, qualquer coisa que pudesse ajudar. Formaram correntes humanas para carregar os feridos até as ambulâncias que começavam a chegar em quantidade insuficiente. Os carros particulares foram transformados em ambulâncias improvisadas, seus bancos traseiros manchados de sangue e cinzas enquanto transportavam vítimas para os hospitais já completamente sobrecarregados de Niterói. Dentro do que restava do circo, os bombeiros começaram a entrar assim que as chamas principais foram controladas. O que encontraram os marcaria pelo resto de suas vidas. Corpos carbonizados empilhados nas duas saídas de emergência formavam pirâmides humanas de 3, 4 metros de altura. Era impossível distinguir onde terminava um corpo e começava outro, todos fundidos pelo calor extremo, transformados em uma massa negra e grotesca de carne e osso. As crianças eram as mais difíceis de identificar. Seus corpos pequenos haviam sido esmagados no fundo das pilhas, sufocados pelo peso dos adultos que caíram sobre eles na tentativa desesperada de escapar. As arquibancadas tinham desabado completamente. A madeira queimada formava montanhas de escombros fumegantes onde mais corpos jaziam retorcidos em posições impossíveis, congelados no momento final de suas agonias. Alguns ainda mantinham os braços erguidos, como se tentassem se proteger das chamas que caíam do teto. Outros estavam abraçados, mães e filhos, irmãos, casais, que preferiram morrer juntos a se separarem no caos. O calor havia sido tão intenso que alguns corpos estavam completamente calcinados, reduzidos a formas humanas irreconhecíveis, apenas silhuetas negras que se desfaziam ao menor toque. A equipe do circo também estava entre as vítimas. Os trapezistas que momentos antes voavam graciosamente pelo ar foram encontrados mortos em suas plataformas suspensas, presos no alto enquanto o fogo subia e os consumia. O mestre de cerimônias foi achado próximo ao picadeiro central, microfone ainda agarrado em sua mão queimada, como se tentasse até o último momento manter alguma ordem no caos. Os palhaços, com suas fantasias coloridas transformadas em cinzas, jaziam entre as crianças que vieram para vê-los sorrir. Até os animais enjaulados nos fundos haviam morrido, os leões rugindo de terror enquanto as chamas os alcançavam, incapazes de escapar de suas jaulas trancadas. As famílias começaram a chegar ao local antes mesmo que os corpos fossem removidos. Vinham correndo das casas, dos trabalhos, das igrejas onde rezavam naquele sábado de dezembro. Pulavam as barreiras que a polícia tentava erguer, gritavam nomes, exigiam entrar, ver, confirmar o pior. Algumas mães desmaiavam ao ver a extensão da destruição. Alguns pais precisavam ser contidos por policiais enquanto tentavam invadir a área ainda fumegante, dispostos a queimar as próprias mãos revirando escombros em busca de seus filhos. O choro coletivo formava uma sinfonia de luto que se espalhava pelo bairro inteiro. O Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, transformou-se em um necrotério improvisado. Os corredores ficaram forrados de maçãs onde vítimas com queimaduras de 3º grau gemiam em agonia. Os médicos e enfermeiras trabalhavam sem parar, mas não havia leitos suficientes, não havia plasma suficiente, não havia morfina suficiente para tancar a dor de centenas de feridos graves simultaneamente. As salas de cirurgia operavam em ritmo frenético, mas muitos morriam na mesa antes que qualquer procedimento pudesse ser completado. As queimaduras eram profundas demais, a inalação de fumaça havia destruído os pulmões, o choque era irreversível. No pátio externo do hospital, começaram a enfileirar os corpos que não sobreviveram ao transporte.
Cobriam-nos com lençóis brancos que logo se tornavam insuficientes, e então começaram a usar lonas plásticas, cobertores, qualquer tecido disponível. As famílias circulavam entre as fileiras, levantando as cobertas para olhar os rostos desfigurados, procurando marcas de nascença, cicatrizes, anéis, qualquer detalhe que pudesse identificar seus entes queridos. Muitas crianças estavam tão queimadas que se tornaram irreconhecíveis. Seus próprios pais precisavam adivinhar pela altura, pelo peso aproximado, por fragmentos de roupa que ainda restavam grudados na pele carbonizada. A notícia da tragédia se espalhou pelo Brasil através dos rádios e das edições extras dos jornais que rodavam nas gráficas desde o anoitecer. No Rio de Janeiro, do outro lado da Bahia, as pessoas se reuniam nas praças e calçadas, ouvindo os relatos pelo rádio com horror crescente. Alguns pegavam barcas para Niterói, levando doações de sangue, medicamentos, roupas. Outros iam apenas para ajudar a procurar, sabiam que muitas famílias passariam a noite inteira vasculhando hospitais e necrotérios em busca de parentes desaparecidos. À medida que a noite caía sobre Niterói, holofotes foram instalados no local do circo para que as buscas pudessem continuar. Os bombeiros trabalhavam metodicamente, removendo escombro por escombro, revelando mais corpos a cada camada. Alguns estavam tão fundidos à estrutura metálica derretida que precisavam ser separados com ferramentas. O trabalho era lento, cuidadoso, respeitoso, cada corpo era uma pessoa, tinha um nome, tinha uma família esperando notícias. Os fotógrafos dos jornais circulavam pela área, documentando a catástrofe, suas câmeras capturando imagens que chocariam o país inteiro quando publicadas nas primeiras páginas da manhã seguinte. Na delegacia de São Domingos, os donos do grande circo americano foram levados para prestar depoimento. Chegaram escoltados por policiais, rostos pálidos, mãos tremendo. Sabiam que eram responsáveis. Sabiam que haviam economizado em segurança, que haviam permitido o excesso de lotação, que a lona estava velha demais, que os extintores eram insuficientes, que as saídas eram poucas. A ganância os havia cegado e agora centenas estavam mortos por causa dessas decisões. Mas nenhuma prisão, nenhuma condenação poderia trazer de volta as crianças que foram ao circo esperando ver mágica e encontraram apenas fogo. As igrejas de Niterói abriram suas portas durante toda a noite. Padres e pastores recebiam famílias destroçadas que não sabiam mais onde procurar, que já haviam vasculhado todos os hospitais sem encontrar seus filhos. Rezavam juntos, choravam juntos, esperavam juntos por notícias que na maioria das vezes só trariam confirmação do pior. As velas acesas nos altares multiplicaram-se até que as igrejas inteiras brilhassem como constelações de luto, cada chama representando uma vida perdida, uma família destruída, um futuro roubado naquele sábado maldito de dezembro. Quando o sol nasceu no domingo, 18 de dezembro de 1966, Niterói acordou transformada. A cidade inteira estava de luto. Lojas fechadas, ruas vazias, silêncio pesado quebrado apenas pelos sinos das igrejas que dobravam sem parar. O trabalho de identificação e resgate dos corpos continuaria por dias. E o Brasil inteiro, paralisado diante da tragédia, começava a entender que nada mais seria como antes. O domingo amanheceu com um céu cinzento sobre Niterói, como se até o clima reconhecesse o luto que cobria a cidade. O terreno baldio onde o grande circo americano havia armado sua lona era agora apenas um campo de cinzas e metal retorcido cercado por fitas amarelas da polícia. A estrutura central, os mastros de sustentação, as jaulas dos animais, tudo estava carbonizado, deformado pelo calor extremo que havia transformado o aço em formas grotescas e surreais. O cheiro de fumaça e morte ainda pairava no ar, grudava nas roupas de quem se aproximava, infiltrava-se nos pulmões como um fantasma tóxico que se recusava a partir. Os legistas trabalhavam incansavelmente no Instituto Médico Legal, um prédio modesto que nunca fora projetado para lidar com uma tragédia dessa magnitude. As mesas de autópsia estavam todas ocupadas, os corredores forrados de corpos aguardando identificação. Muitos estavam irreconhecíveis, o fogo havia apagado suas identidades físicas, transformando rostos em máscaras negras sem traços, corpos em formas humanas genéricas.
Os legistas mediam alturas, estimavam idades, procuravam por detalhes anatômicos únicos, fraturas antigas, próteses dentárias, qualquer evidência que pudesse dar um nome àqueles restos mortais. As famílias faziam fila do lado de fora desde as primeiras horas da manhã. Centenas de pessoas comprimidas na calçada, segurando fotografias de crianças sorridentes, de esposas grávidas, de maridos jovens. Cada vez que a porta se abria e um nome era chamado, o silêncio tomava conta da multidão. Todos prendiam a respiração, rezando para que não fosse o nome de seu ente querido sendo convocado para a identificação final. Quando a família entrava, os outros aguardavam em tensão até ouvirem os gritos, aquele choro dilacerante que confirmava mais uma morte, mais uma casa que ficaria vazia, mais uma mesa de jantar com uma cadeira que nunca mais seria ocupada. Dentro do IML, o processo de identificação era brutal. As famílias eram levadas para uma sala fria onde os corpos repousavam cobertos por lençóis brancos manchados. Os legistas levantavam as cobertas lentamente, expondo apenas o necessário, tentando poupar os parentes de visões que os assombrariam para sempre. Mas era impossível poupar completamente. As mães olhavam para aqueles restos carbonizados e precisavam encontrar seus filhos ali, reconhecê-los pela forma de uma orelha que não queimou completamente, por um dente que sobreviveu, por um sapato derretido que ainda mantinha uma cor familiar. Quando confirmavam, desabavam. Alguns desmaiavam ali mesmo, sobre o corpo frio. Outros saíam cambaleando, transformados em fantasmas de si mesmos. Muitas crianças haviam ido ao circo em grupos escolares. Professoras que haviam organizado as excursões agora percorriam os hospitais e o IML, carregando listas de alunos, verificando nome por nome. Algumas escolas perderam turmas inteiras. A Escola Municipal Paulo Freire perdeu 23 alunos do terceiro ano, crianças de 8 e 9 anos que haviam partido animadas naquela manhã de sábado e nunca mais voltaram. As professoras sobreviventes carregavam uma culpa irracional mais devastadora. Haviam sido elas que organizaram o passeio, que convenceram os pais, que levaram aquelas crianças direto para a morte. Os hospitais de Niterói e do Rio de Janeiro estavam em estado de calamidade. O Hospital Antônio Pedro havia recebido mais de 300 feridos graves nas primeiras horas após o incêndio. As enfermarias ficaram superlotadas, com pacientes ocupando maçãs nos corredores, nas escadarias, até nos jardins externos onde tendas improvisadas foram erguidas. As queimaduras eram de terceiro grau na maioria dos casos, camadas profundas de pele destruídas, músculos expostos, nervos queimados. Os gritos de dor eram constantes, formando uma trilha sonora de agonia que os médicos e enfermeiras nunca conseguiriam esquecer. Muitos dos sobreviventes não resistiram aos dias seguintes. As infecções se instalavam nas feridas abertas apesar dos antibióticos. Os pulmões danificados pela fumaça tóxica colapsavam sem aviso. Os rins falhavam devido ao choque e à destruição de tecidos. A cada manhã, mais lençóis brancos cobriam novos corpos nas alas hospitalares, e a contagem de mortos continuava subindo. 53 pessoas morreram nos hospitais durante a semana seguinte ao incêndio, elevando o número final de vítimas para níveis que ultrapassavam qualquer tragédia anterior na história brasileira. As primeiras matérias dos jornais começaram a revelar a negligência criminosa por trás da catástrofe. Repórteres investigativos descobriram que o grande circo americano não possuía alvará de funcionamento válido em Niterói. A lona estava em uso há mais de 15 anos, muito além de sua vida útil segura, e nunca havia recebido tratamento adequado contra incêndio. Os extintores encontrados nos escombros estavam vazios ou descarregados. A capacidade oficial era de 1.200 pessoas, mas testemunhas confirmavam que havia mais de 2.000 espectadores comprimidos naquela tarde. As saídas de emergência, apenas duas para uma estrutura daquele tamanho, violavam todas as normas básicas de segurança. A fiscalização municipal também foi colocada sob investigação. Como um circo operando irregularmente conseguiu autorização para funcionar por semanas? Quem deveria ter vistoriado as condições de segurança e não o fez?
Os fiscais convocados para depor apresentavam justificativas frágeis, papéis falsificados, alegações de que haviam sido enganados pelos proprietários do circo. Mas a verdade era clara: havia corrupção, negligência sistêmica, descaso com vidas humanas em nome de lucro e conveniência. E agora centenas de famílias pagavam o preço dessa irresponsabilidade coletiva. Os donos do grande circo americano, os 4 irmãos que haviam herdado o negócio do pai, foram presos preventivamente na segunda-feira. Chegaram à delegacia escoltados por policiais, protegidos de uma multidão furiosa que gritava por vingança, que tentava invadir as barreiras policiais para linchar os responsáveis. Dentro das celas, os irmãos ficaram em silêncio, rostos enterrados nas mãos, conscientes de que suas vidas também haviam terminado naquele sábado maldito. Não havia prisão suficientemente longa, não havia punição adequada para o que haviam causado. Suas próprias consciências seriam as carcereiras mais cruéis. As primeiras vítimas começaram a ser enterradas na segunda-feira, em funerais coletivos que mobilizaram toda Niterói. O cemitério Maruí abriu uma área especial para as vítimas do circo, um campo verde onde dezenas, depois centenas de covas foram abertas lado a lado. Muitas famílias optaram por enterros simultâneos. Mães e filhos que morreram juntos foram sepultados juntos. Irmãos que entraram no circo de mãos dadas descansariam eternamente lado a lado. Os caixões brancos e pequenos das crianças formavam fileiras intermináveis que se estendiam pela encosta do cemitério como uma colheita macabra. Os enterros aconteciam em ondas. Pela manhã, 30 caixões. À tarde, mais 50. No dia seguinte, outros 60. O cemitério se transformou em um lugar de luto permanente, com famílias se cruzando nos caminhos estreitos entre as sepulturas, compartilhando abraços de estranhos que agora estavam unidos pela mesma dor. Os coveiros trabalhavam sem parar, cavando terra vermelha sob o sol inclemente de dezembro, plantando cruzes brancas que brotavam do chão como flores de luto. Alguns túmulos ainda não tinham nome, se esperavam a identificação final dos corpos que ainda repousavam no IML. A Igreja Católica mobilizou padres de toda a região para oficiar as missas de corpo presente. Algumas igrejas realizavam até 5 funerais por dia. Os altares ficavam cobertos de flores brancas, velas acesas, fotografias de crianças que nunca envelheceriam. Os padres repetiam as mesmas orações dezenas de vezes, mas suas vozes tremiam a cada novo caixão que via entrar, a cada nova família destroçada que precisava consolar. Não havia palavras adequadas. Não havia teologia que explicasse por que Deus permitirá que tantas crianças inocentes morressem queimadas em um lugar que deveria ser de alegria. A cidade inteira parou. Comércios fecharam por 3 dias de luto oficial. Bandeiras tremulavam a meio mastro em todos os prédios públicos. As escolas cancelaram as aulas da semana, e muitas nunca mais voltariam a funcionar normalmente. Os professores pediam demissão, incapazes de olhar para as carteiras vazias onde seus alunos mortos costumavam sentar. Playgrounds ficaram desertos. O som de crianças brincando desapareceu das ruas de Niterói como se a própria infância tivesse sido banida da cidade junto com aquelas 503 vidas. E nos escombros fumegantes do circo, os investigadores continuavam seu trabalho meticuloso, recolhendo evidências, documentando cada detalhe da negligência que transformará um sonho em pesadelo. Mas nenhuma evidência, nenhuma investigação poderia responder à pergunta que ecoava em cada casa de luto de Niterói: por quê? Na terceira semana após a tragédia, Niterói começou a despertar do choque inicial para uma realidade ainda mais dolorosa. A vida precisava continuar, mas nada seria igual. As famílias que perderam filhos enfrentavam casas silenciosas demais, quartos intocados onde brinquedos esperavam por mãos que nunca mais voltariam. Algumas mães arrumavam as camas dos filhos mortos todas as manhãs, como se a rotina pudesse trazer de volta alguma normalidade. Outras trancavam os quartos e jogavam as chaves fora, incapazes de suportar a visão daqueles espaços congelados no tempo. Os sobreviventes que deixaram os hospitais carregavam cicatrizes que iam muito além da pele queimada. Crianças que haviam perdido as mãos nas chamas precisavam aprender a viver sem elas.
Jovens com rostos desfigurados evitavam espelhos, evitavam sair de casa, evitavam os olhares de pena e horror das pessoas na rua. Algumas vítimas perderam completamente a visão, seus olhos destruídos pelo calor intenso ou pela fumaça corrosiva. Suas vidas inteiras foram roubadas naqueles 8 minutos de inferno, e agora precisavam reconstruir existências em escuridão permanente. O trauma psicológico era tão devastador quanto as queimaduras físicas. Crianças sobreviventes acordavam gritando todas as noites, revivendo o momento em que viram a lona em chamas cair sobre suas cabeças. Recusavam-se a entrar em qualquer lugar fechado, desenvolviam pânico de multidões, de barulho alto, de qualquer coisa que remotamente lembrasse aquele sábado maldito. Adultos que conseguiram escapar carregavam uma culpa irracional e insuportável. Por que eles sobreviveram enquanto seus próprios filhos morreram? Por que conseguiram alcançar a saída enquanto outras pessoas foram pisoteadas e queimadas? Uma mãe chamada Irene Cardoso tornou-se símbolo silencioso da tragédia. Ela havia entrado no circo com seus 3 filhos, Marcelo de 9 anos, Ana Luísa de 7 e o pequeno Rodrigo de apenas 4. Quando o fogo começou, ela conseguiu pegar Ana Luísa no colo e segurar a mão de Marcelo. Mas Rodrigo se soltou no pânico. Ela sentiu os dedos minúsculos escorregarem dos seus enquanto a multidão os separava. Gritou o nome dele até a voz se despedaçar, mas nunca mais o viu. Escapou com os 2 filhos mais velhos, ambos com queimaduras leves. Mas Rodrigo ficou para trás, foi encontrado morto 3 dias depois, identificado apenas por uma cicatriz no joelho direito. Irene nunca mais falou depois do enterro. Ficava sentada na janela de sua casa, olhando a rua vazia, esperando um filho que jamais voltaria para casa. As investigações criminais avançavam lentamente através de um emaranhado de responsabilidades difusas. Os 4 irmãos donos do circo foram indiciados por homicídio culposo qualificado. Suas defesas alegavam que haviam sido enganados por fornecedores que garantiram que a lona era a prova de fogo, que os extintores estavam funcionando, que tudo estava dentro das normas. Mas os promotores apresentavam documentos provando que os proprietários sabiam dos riscos, haviam sido alertados meses antes por funcionários sobre o estado precário da lona, e mesmo assim continuaram operando porque fechar significaria prejuízo financeiro. Os fiscais municipais também foram indiciados. Revelou-se que alguns haviam recebido propinas para aprovar alvarás sem realizar vistorias adequadas. Outros simplesmente não tinham feito seu trabalho por preguiça ou incompetência. Um fiscal confessou em depoimento que havia visitado o circo apenas uma vez, passado 15 minutos olhando superficialmente e assinado a liberação sem verificar extintores, saídas de emergência ou capacidade de lotação. Sua negligência custará centenas de vidas, mas ele parecia incapaz de compreender a magnitude de sua responsabilidade. A própria estrutura do circo foi analisada por engenheiros contratados pelo Ministério Público. Os laudos técnicos eram devastadores. A lona havia sido fabricada em 1951 e nunca receberá manutenção adequada. A parafina impermeabilizante, que deveria ser reaplicada anualmente, estava ressecada e transformada em acelerante. Os cabos de sustentação estavam corroídos e enfraquecidos. As arquibancadas de madeira não tinham nenhum tratamento retardante de fogo. A fiação elétrica estava exposta e sobrecarregada. Era um desastre esperando para acontecer, não uma questão de se, mas de quando. O julgamento dos responsáveis começou em março de 1967, 3 meses após a tragédia. O tribunal foi montado no próprio Fórum de Niterói, mas a sala era pequena demais para acomodar todas as famílias que queriam assistir. Do lado de fora, centenas de pessoas se aglomeravam, segurando cartazes com fotos das vítimas, exigindo justiça. Algumas mães levavam as roupas queimadas dos filhos mortos, balançando-as no ar como bandeiras de luto e protesto. A polícia precisou reforçar a segurança para proteger os réus da fúria da multidão que ameaçava invadir o prédio. Durante semanas, o tribunal ouviu testemunhos que rasgavam corações.
Sobreviventes subiam ao estrado e descreviam com vozes trêmulas o momento em que viram a lona pegar fogo, a debandada, o esmagamento nas saídas, as crianças sendo pisoteadas. Pais relatavam como identificaram os corpos dos filhos no IML, como reconheceram seus bebês apenas por uma pinta de nascença ou por um brinco que não derreteu. Médicos apresentavam fotografias das vítimas hospitalizadas, imagens tão chocantes que alguns jurados precisaram pedir intervalos, incapazes de continuar olhando para aquela documentação visual do sofrimento humano. Os réus permaneciam em silêncio durante a maior parte do julgamento. 2 dos irmãos proprietários choravam constantemente, rostos enterrados nas mãos. Os outros 2 mantinham expressões impassíveis, como se estivessem anestesiados, incapazes de processar a realidade do que haviam causado. Seus advogados tentavam humanizá-los, apresentá-los como empresários que também eram vítimas de um acidente imprevisível. Mas as evidências destruíam qualquer tentativa de defesa se eles sabiam dos riscos e escolheram ignorá-los em nome do lucro. A sentença veio em maio de 1967. Os 4 irmãos foram condenados a penas que variavam entre 8 e 12 anos de prisão por homicídio culposo qualificado e lesão corporal grave. 3 fiscais municipais receberam penas de 4 a 6 anos. Mas para as famílias que lotavam o tribunal, nenhuma sentença seria suficiente. Gritaram, choraram, alguns tentaram avançar sobre os réus antes de serem contidos por seguranças. Uma mãe segurou a fotografia do filho morto acima da cabeça e berrou que 12 anos de cadeia não traziam de volta uma vida inteira roubada, um futuro apagado, um sorriso que nunca mais iluminaria sua casa. As indenizações financeiras foram irrisórias. O circo não tinha seguro adequado, e os bens dos proprietários, quando liquidados, mal cobriram uma fração do que foi demandado pelas famílias. Muitas vítimas nunca receberam um centavo. Outras aceitaram valores simbólicos apenas para encerrar os processos e tentar seguir em frente. Mas não havia dinheiro no mundo que pudesse compensar o que haviam perdido. Algumas mães usaram o dinheiro das indenizações para construir túmulos mais elaborados para os filhos, mausoléus de mármore branco onde podiam ir todos os dias, sentar na grama, conversar com os mortos como se ainda estivessem vivos. A tragédia do circo mudou para sempre as leis de segurança em espetáculos públicos no Brasil. Novas normas foram criadas exigindo múltiplas saídas de emergência, extintores certificados, lonas com tratamento anti-chama, fiscalizações rigorosas, limites rígidos de lotação. Mas essas leis vieram tarde demais para as 503 pessoas que morreram em Niterói. Elas foram os sacrifícios involuntários que forçaram o país a acordar para a importância da segurança pública. Suas mortes, pelo menos, salvariam vidas futuras, uma consolação fria e insuficiente para quem ficou. No cemitério Maruí, a área das vítimas do circo tornou-se um lugar de peregrinação permanente. Todos os dias, famílias visitavam os túmulos, deixavam flores frescas, acendiam velas, rezavam em silêncio. Em dezembro de cada ano, no aniversário da tragédia, centenas de pessoas se reuniam para uma missa coletiva entre as sepulturas. Os túmulos infantis eram os mais visitados, os pequenos retângulos de terra cobertos de brinquedos, bichos de pelúcia, cartas escritas por mãos trêmulas de pais que ainda conversavam com os filhos mortos, que ainda desejavam feliz aniversário para crianças que nunca envelheceriam. E nas ruelas de São Domingos, o terreno baldio onde o circo havia armado sua tenda permaneceu vazio por décadas. Ninguém queria construir ali. A terra estava amaldiçoada, diziam os moradores. À noite, alguns juravam ouvir gritos de crianças no vento, ver sombras correndo onde antes estavam as arquibancadas. O local tornou-se um memorial não oficial, coberto de flores murchas e cruzes improvisadas. Era um lembrete permanente de que alegria e tragédia às vezes estão separadas por apenas uma faísca, e que a negligência humana pode transformar sonhos em pesadelos em menos tempo do que leva para piscar. Os anos seguintes à tragédia foram marcados por um silêncio pesado que se instalou sobre Niterói como névoa permanente. A cidade continuava funcionando, as pessoas trabalhavam, as crianças cresciam, a vida seguia seu curso inevitável, mas havia uma sombra que nunca se dissipava completamente.
Dezembro deixou de ser mês de alegria para se tornar mês de luto. Quando os enfeites de Natal começavam a aparecer nas lojas, muitas famílias sentiam o estômago revirar, lembrando daquele dezembro de 1966 que dividiu suas vidas em antes e depois. Os sobreviventes carregavam suas cicatrizes como mapas de dor gravados na pele. Maria Helena, que tinha 11 anos quando entrou no circo, perdeu os 2 braços nas chamas. Passou anos aprendendo a viver sem as mãos que um dia seguraram bonecas e lápis de cor. Tornou-se adulta, casou-se, teve filhos que nunca conheceram o toque das palmas da mãe, apenas a ternura de braços que terminavam em cotos cobertos de pele enrugada e brilhante de queimaduras antigas. Ela nunca falava sobre aquele dia, mas seus filhos sabiam. Todos em Niterói sabiam. As cicatrizes contavam a história que sua boca se recusava a repetir. Carlos Alberto sobreviveu ao ter sido empurrado para fora por um buraco rasgado na lona. Tinha 7 anos naquele sábado e estava com o pai, que morreu pisoteado tentando protegê-lo. Carlos cresceu sem o pai, mas pior que isso, cresceu com as imagens gravadas na memória, o rosto do pai se afastando na confusão, a mão estendida que não conseguiu alcançar, o último olhar antes de ser engolido pela multidão. Tornou-se um homem calado, propenso a crises de pânico em lugares fechados. Trabalhou a vida inteira como jardineiro, preferindo espaços abertos onde podia ver o céu, onde não havia tetos que pudessem cair em chamas sobre sua cabeça. Algumas famílias se desfizeram sob o peso da tragédia. Casais que perderam filhos frequentemente se divorciavam nos anos seguintes. Se a dor era grande demais para ser compartilhada, transformava-se em culpa mútua, em acusações silenciosas. Por que você deixou ele ir? Por que não seguramos mais forte? Por que sobrevivemos quando nosso filho morreu? Essas perguntas sem resposta corroíam os casamentos até que nada restava além de 2 estranhos vivendo na mesma casa assombrada por fantasmas. O terreno do circo permaneceu abandonado por quase uma década. A prefeitura tentou algumas vezes vender o lote, mas não havia interessados. A terra estava manchada por sangue e cinzas, e todos sabiam disso. Crianças da vizinhança evitavam passar perto depois que escurecia, convencidas de que os mortos do circo ainda vagavam ali, presos entre mundos. Nos aniversários da tragédia, o local se enchia de velas e flores deixadas anonimamente, transformando-se temporariamente em um santuário improvisado de luto coletivo. Os 4 irmãos proprietários do circo cumpriram suas penas em silêncio. 2 morreram na prisão, um de ataque cardíaco, outro por suicídio. Os 2 que sobreviveram saíram da cadeia como espectros de si mesmos, cabelos brancos, corpos encurvados, olhares vazios. Nunca mais trabalharam, nunca mais falaram publicamente sobre o que aconteceu. Viveram o resto de suas vidas em reclusão, sustentados por parentes distantes que os toleravam com mistura de pena e repulsa. Um deles foi visto décadas depois vagando pelo cemitério Maruí, parando em frente aos túmulos infantis, lábios movendo-se em orações silenciosas ou pedidos de perdão que nunca seriam ouvidos. No cemitério, os túmulos das vítimas tornaram-se parte da identidade de Niterói. Turistas mórbidos ocasionalmente visitavam a área, tiravam fotografias das cruzes brancas enfileiradas, mas os moradores locais os expulsavam com olhares furiosos. Aquilo não era atração, era a terra sagrada regada com lágrimas de décadas. As famílias que ainda visitavam os túmulos, se muitas visitavam semanalmente mesmo depois de 30, 40 anos, formavam uma comunidade silenciosa de luto compartilhado. Reconheciam-se pelos rostos envelhecidos, pelas flores que levavam, pelos olhos que nunca recuperaram completamente o brilho. A geração de crianças que morreu no circo teria hoje avós, bisnetos, histórias para contar. Mas suas vidas foram congeladas naquele sábado de dezembro. Marcelo, que queria ser astronauta. Ana Clara, que adorava desenhar. Pedrinho, que tinha medo de escuro mas entrou no circo mesmo assim porque queria ver os leões. Juliana, que acabará de perder o primeiro dente. Rodrigo, que ainda chupava a dedo.
Centenas de futuros apagados em 8 minutos de fogo e fumaça, centenas de histórias que nunca seriam escritas, de risos que nunca ecoariam, de abraços que nunca seriam dados. Niterói aprendeu a conviver com sua cicatriz coletiva. A cidade cresceu, modernizou-se, seguiu em frente porque não havia outra escolha. Mas a memória permaneceu viva, transmitida de geração em geração como um aviso sombrio. Avós contavam aos netos sobre aquele dia terrível, sobre a importância de fiscalização e segurança, sobre como a ganância e a negligência custam vidas. E toda vez que um circo visitava a região, havia sempre quem se recusasse a entrar, quem olhasse para a lona e visse apenas fogo, quem ouvisse a música alegre e escutasse apenas gritos. Em 17 de dezembro de 2016, 50 anos após a tragédia, Niterói realizou uma cerimônia de memória no cemitério Maruí. Centenas de pessoas se reuniram entre os túmulos das vítimas, agora cobertos de musgo e desgastados pelo tempo, mas ainda preservados com cuidado religioso pelas famílias sobreviventes. Muitos dos presentes eram idosos, os pais e mães que haviam envelhecido carregando o peso de filhos mortos, irmãos que viveram vidas inteiras com metade de si mesmos arrancada naquele sábado maldito. Alguns vinham em cadeiras de rodas, outros apoiados em bengalas, mas todos vinham. Era um compromisso sagrado que nenhuma doença ou fragilidade poderia quebrar. Irene Cardoso estava lá, com 84 anos, ainda visitando o túmulo de Rodrigo toda semana. Seu cabelo era completamente branco, seu corpo pequeno e frágil, mas seus olhos mantinham aquela expressão distante de quem nunca voltou completamente daquele dia. Ela depositou flores frescas sobre a lápide de mármore onde estava gravado Rodrigo Cardoso, 4 anos, anjo que partiu cedo demais. Ajoelhou-se com dificuldade, tocou a pedra fria com dedos trêmulos e sussurrou palavras que só ela e o filho morto podiam ouvir. 50 anos de conversas unilaterais, 50 anos esperando uma resposta que jamais viria. Maria Helena estava presente, aos 61 anos, acompanhada pelos filhos adultos. Seus braços ainda terminavam nos mesmos cotos que haviam chocado o Brasil quando as fotografias foram publicadas nos jornais de 1967. Ela tornou-se defensora incansável de leis de segurança em eventos públicos, viajou pelo país dando palestras, mostrando suas cicatrizes como evidência viva do que acontece quando negligência encontra ganância. Salvou incontáveis vidas com seu ativismo, mas nunca conseguiu salvar a menina de 11 anos que morreu dentro dela naquele circo em chamas. Carlos Alberto compareceu sozinho. Nunca casara, nunca tivera filhos. Passava os dias cuidando de jardins e as noites bebendo para apagar memórias que se recusavam a desaparecer. Ficou afastado do grupo principal, fumando em silêncio, olhando os túmulos como quem olha feridas antigas que nunca cicatrizam completamente. Ainda sonhava com o pai toda semana, sempre o mesmo sonho onde conseguia alcançar a mão estendida, onde puxava o pai para fora do inferno, onde mudava o passado. Mas sempre acordava sozinho, na mesma cama vazia, na mesma vida pela metade. A cerimônia incluiu a leitura dos 503 nomes. Levou quase 1 hora. Cada nome era pronunciado claramente, pausadamente, seguido por uma sineta que ecoava pelo cemitério silencioso. Maria da Conceição Silva, 6 anos. José Carlos Mendes, 32 anos. Ana Paula Rodrigues, 9 anos. Marcelo Ferreira Santos, 8 anos. A lista continuava, implacável, cada nome representando uma vida completa reduzida a 2 palavras e uma idade. As pessoas choravam abertamente. Não havia vergonha nas lágrimas, depois de 50 anos, o luto se tornará parte permanente de suas identidades. Um monumento foi inaugurado naquele dia. Uma escultura de bronze mostrando crianças de mãos dadas formando um círculo, olhando para cima com expressões de alegria congelada. Na base, uma placa em memória das 503 vítimas do incêndio do Grande Circo Americano, 17 de dezembro de 1966. Que suas mortes jamais sejam esquecidas e que tal tragédia nunca se repita. O prefeito discursou sobre responsabilidade e memória. O bispo rezou pelos mortos e pelos vivos que ainda carregavam a dor.
Mas as palavras pareciam pequenas demais, insuficientes para conter a magnitude daquela perda coletiva. A tragédia do Grande Circo Americano mudou o Brasil profundamente. As leis de segurança em eventos públicos foram completamente reformuladas. Fiscalizações tornaram-se rigorosas, punitivas. Nenhum circo, teatro ou casa de shows pode funcionar sem múltiplas saídas de emergência claramente sinalizadas, sem sistemas de sprinklers, sem extintores certificados, sem materiais retardantes de fogo em todas as superfícies. Cada uma dessas leis foi escrita com o sangue daquelas 503 pessoas, especialmente das 250 crianças que nunca cresceram. Mas nenhuma lei trouxe de volta os mortos. Nenhuma reforma apagou as cicatrizes dos sobreviventes. Nenhum monumento encheu as casas vazias, as camas desfeitas, as cadeiras que ficaram permanentemente desocupadas nas mesas de jantar. O preço da negligência foi pago em vidas humanas, em futuros roubados, em dor que atravessou gerações. Os netos das vítimas cresceram ouvindo histórias sobre tias e tios que nunca conheceram, sobre avós que carregavam tristeza nos olhos mesmo quando sorriam, sobre um dia maldito que destruiu famílias inteiras em menos tempo do que leva para contar. Quando o sol se pôs sobre o cemitério Maruí naquele 17 de dezembro de 2016, as pessoas começaram a partir lentamente, deixando velas acesas que tremulavam na brisa do mar. O campo de túmulos brilhava como constelação terrestre, cada luz representando uma memória mantida viva, um amor que a morte não conseguiu extinguir completamente. Irene Cardoso foi a última a sair. Ficou ajoelhada junto ao túmulo de Rodrigo até que a escuridão cobriu tudo, sussurrando promessas de que voltaria, que nunca o abandonaria, que um dia, quando sua própria hora chegasse, finalmente poderia segurar novamente aqueles dedos minúsculos que escorregaram dos seus 50 anos atrás. O terreno onde o circo ardeu permanece vazio até hoje. Virou praça pública, com bancos e árvores, mas todos em Niterói sabem o que aquela terra guarda. É chão sagrado, regado com lágrimas e sangue, marcado permanentemente por uma das maiores tragédias da história brasileira. E toda vez que alguém passa por ali, especialmente em dezembro, há sempre quem pare, olhe, lembre. Porque esquecer seria trair os mortos. Porque esquecer seria permitir que acontecesse novamente. Porque aquelas 503 pessoas, especialmente as 250 crianças que foram ao circo esperando ver mágica e encontraram apenas morte, merecem ser lembradas. Sempre. Para sempre. Até que a última pessoa que viveu aquele dia também partir, e então através das histórias contadas, através dos livros escritos, através da memória coletiva de uma nação que aprendeu, tarde demais, caro demais, que segurança não é luxo, é obrigação. E que negligência mata.